Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 89 da playlist de aulas do sétimo ano. Essa é a nossa última aula, estamos finalizando a playlist, trabalhando o assunto de média aritmética ponderada. Vem comigo! Bom, na aula passada nós falamos sobre média aritmética simples e hoje vamos falar sobre média aritmética ponderada. O que será que é isso? Qual que é a diferença entre uma e outra? Vamos lá. A média ponderada, ou a média aritmética ponderada, ela leva em consideração o peso atribuído a cada um dos valores dos quais a gente vai calcular a média. Então a gente tem um conjunto de valores. Para calcular a média simples, nós só tínhamos que somar esses valores e depois dividir pela quantidade de valores. Agora não, agora entrou uma palavrinha diferente aí no meio disso tudo. Entrou a palavrinha peso, tá? Cada um dos valores vai ter um peso diferente. Então, para calcular a média aritmética ponderada, antes de fazer a somatória, o que eu vou ter que fazer? O cálculo é feito pelo produto de cada um dos valores pelo seu peso. Então, como cada valor tem um peso diferente, primeiro a gente vai ter que multiplicar, tá? Vamos multiplicar o valor pelo seu peso. Depois que a gente efetuar essa multiplicação, aí sim, depois efetuamos a soma desses produtos. Então, depois que a gente multiplicou cada valor pelo seu peso, aí nós vamos somar, tá? Vamos somar os resultados que a gente obteve. E por fim, nós vamos dividir o total, da soma pela soma dos pesos. Então, depois que a gente multiplicou cada valor pelo seu peso, somou tudo bonitinho, aí a gente vai dividir pelo total de pesos, pela soma dos pesos que a gente tiver. Bom, essa é a explicação teórica. Vamos trabalhar na prática, Vou colocar na sua tela aí uma situação, um probleminha, para a gente ir trabalhando junto e entender essa definição aqui da média aritmética ponderada. Bom, a nossa questão diz o seguinte, olha só. No colégio em que o Everton e o Adriano estudam, a nota bimestral de matemática é composta de 4 avaliações, tá? Com pesos diferentes. Um trabalho em grupo, um trabalho individual, 2 provas individuais. Então essas são as 4 avaliações, trabalho em grupo, trabalho individual e mais 2 provas, certo? Veja o peso que cada avaliação tem. Então fala aí que o trabalho em grupo tem peso 1, o trabalho individual tem peso 2 e as provas individuais, que são 2, tem peso 3. Repare que o peso maior está relacionado com a atividade avaliativa que tem um maior nível de dificuldade. Uma avaliação individual é mais difícil do que um trabalho individual, que é mais difícil do que um trabalho em grupo, tá certo? Então, por isso que as avaliações individuais têm peso 3, tá? Quanto maior o peso, maior o nível de dificuldade da avaliação nessa situação, tá bom? E pesos, quanto maior o peso também, maior vai ser o impacto, que aquele valor, que aquela nota vai ter na prova. O Everton, então, ele teve as seguintes notas: 8 no trabalho em grupo, 7 no trabalho individual, 7 em uma das provas individuais e 8,5 na outra prova individual. Nós temos agora que calcular a média, no caso que é uma média ponderada do Everton, tá? Qual é a média do Everton aí nessa situação? Vamos lá. Para a gente calcular então a média do Everton, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que é uma média ponderada, porque as avaliações têm pesos diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o peso, e multiplicar. Nós vamos multiplicar, cadê aqui? O cálculo é feito pelo produto de cada um dos valores pelo seu peso. Então, a gente vai pegar o valor que ele tirou na nota, a nota que ele teve na prova, na atividade avaliativa, multiplicar pelo peso. Por exemplo, o trabalho em grupo, ele tirou 8. Então, a nota dele é 8. Aí nós vamos multiplicar pelo peso. Qual que era o peso do trabalho em grupo? Peso 1. Beleza. Mais. No trabalho individual, ele tirou nota 7. Qual era o peso do trabalho individual? Tinha peso 2. Então, 7 é o valor da nota, e 2 é o peso que o trabalho individual tinha. Mas, ele tirou 7 em uma das avaliações individuais. Então, nós vamos pegar o valor da nota, que é 7, e multiplicar pelo peso da avaliação individual, que é 3. Mas, aí ele tirou 8,5 na outra avaliação individual. Então, 8,5 é o valor da nota, vamos multiplicar por 3, que é o peso dela.
tá? Então nós vamos primeiro, ó, o cálculo é feito pelo produto de cada um dos valores pelo seu peso, está indicado aqui esse produto. Depois efetuamos a soma, já está indicado que a gente vai somar. E por fim nós vamos dividir pela soma dos pesos, tá? Então agora a gente vai somar os pesos, ó. O 1 que está aqui, mais o 2 que está aqui, mais o 3 que está aqui, mais o outro 3, tá? Então se são 4 avaliações, são 4 pesos que a gente usa, tá? O 1 do trabalho individual, o 2 do trabalho em grupo, o 3 de uma das avaliações individual e o 3 da outra avaliação individual. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Multiplicamos cada valor pelo seu peso, depois vamos somar tudo isso e por fim dividir pela soma dos pesos. Vamos lá então fazer as multiplicações? 8 vezes o 1 dá 8, mais 7 vezes o 2 dá 14, mais 7 vezes 3, 21, mais 8,5 vezes 3 dá 25,5. Ok? Embaixo vai dar quanto essa soma dos pesos? 1 mais 2 é 3, 6, 9. Embaixo deu 9. Então, para a gente calcular a média agora, falta a gente somar ali em cima e fazer a divisão, né? Ó, 8 mais 14 dá 22. Mais 21 dá 43. Mais 25, 43 mais 25 dá 68,5. E aí nós vamos dividir o 68,5 pelo 9. Essa divisão eu tenho ela feita aqui já. O resultado é 7,611, tá? Então aproximadamente 7,6. Então essa seria a média, né, do Everton, tá? Essa foi a média aí do Everton nas avaliações que ele fez de matemática. Repare que teve avaliações que ele tirou nota maior que 7,6, avaliações que teve nota menor, mas na média ele ficou com 7,6. Esse 8,5 na avaliação individual fez com que a média dele desse uma turbinada, né? Porque ela tem um peso grande e ele foi muito bem, né? Foi a maior nota que ele teve no bimestre, foi esse 8,5 na avaliação individual. Então isso fez com que a média dele desse uma subida. Beleza? Então, gente, essa é a parte teórica, isso é média aritmética ponderada, tá? Nós temos agora, na sequência aí, vamos trabalhar 3 exercícios, tá? Vou colocar sempre um exercício na sua tela, uma sugestão é que você pause o vídeo, tente resolver, depois dá play para verificar se acertou, tá? Então nós vamos trabalhar daqui para frente somente com a resolução de exercícios. Quem já entendeu a matéria, se quiser parar por aqui, tá legal, tá? Quem não entendeu ainda, quem quer um pouco mais de explicação, fica aí comigo nos exercícios. Vou fazer um pedido para você também, se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa aí um comentário legal, deixa o seu joinha e venha fazer parte desse projeto de aulas para o 7º ano, você também. Só a nossa primeira questão é uma questão que nós já fizemos uma parte dela, né? Nós trabalhamos aí com construção do gráfico de setores, né? Se você tiver recordado aí, foram 2 aulas atrás, né? Foi a aula de número 87. Bom, o exercício agora fala assim, ó. Observe na tabela a seguir como estão distribuídos os salários dos 20 funcionários da empresa de Fernando e calcule a média aritmética ponderada dos salários dos funcionários da empresa do Fernando. Então é isso que nós vamos fazer, calcular a média, tá? Nesse caso aqui, ó, nós temos como valor, né, os valores são os salários, tá? Então tem um valor que é R$900, um valor que é 1.300, um valor que é 2.100 e um valor que é 3.600, tá? São 4 salários, são 4 valores diferentes. E nós temos pesos diferentes. O que seriam os pesos? Nesse exercício aqui, os pesos seriam o número de funcionários, de empregados aí do Fernando, que ganham R$900, que ganham 1.300, que ganham 2.100, tá? Então, nem sempre no exercício vai estar escrito lá peso, bonitinho, como a gente viu no exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, os pesos seriam o número de pessoas que ganham um determinado salário. Para a gente calcular a média ponderada, nós já sabemos que nós devemos multiplicar cada valor pelo seu peso, depois somar tudo isso e dividir pela soma dos pesos. É bastante coisa, né? Então, nós temos o primeiro valor aí, que é de R$900, nós vamos multiplicar pelo número de funcionários que ganham R$900, que são 5, né? O segundo valor que a gente tem é o de R$1.300, e nós vamos multiplicar pelo número de funcionários, né, que seria o peso aí, que ganham R$1.300, são 7. Mais
Nós temos aí um salário de R$ 2.100 e nós vamos multiplicar pelo número de funcionários que ganham R$ 2.100, que são 4. E por fim a gente tem o salário de R$ 3.600, que nós vamos multiplicar aí pelo número de funcionários que ganham esse salário, que também é 4. E depois nós temos que somar todos os pesos, que no caso são todos os funcionários. 5 mais 7 mais 4 mais 4. Só dá 20 no total, né? O enunciado já dizia que eram 20 funcionários. Bom, vamos lá efetuar os cálculos. 900 mais 5, 900 vezes 5, 4.500. Mais 1.300 vezes 7 vai dar 9.100. 7 vezes 0, 0, 21 sobe 2, isso. 2.100 vezes 4 dá 8.400. E 3.600 vezes o 4 vai dar 0, 0, 24 sobe 2, 14.400. Me corrijam se eu estiver errado aí, tá, gente? Tudo isso vai ser dividido, né, por 20, que é a soma dos pesos. Se a gente somar aqui, ó, 5 mais 7, 12, mais 4, 16, 20. Bom, efetuando a soma ali em cima, no numerador da fração, a gente tem 4.500 mais 9.100 mais 8.400 mais 14.400. Aqui dá um total, ó, 4 mais 9, 13. 13 mais 8 dá 21. 21 mais 14, 35. 35.800, 35.900, 36.400 reais, certo? E aí nós vamos dividir esses 36.400 reais por 20, tá? Dá para simplificar cortando um zero e o resultado aqui dessa divisão é R$ 1.820, tá? Já estava aqui com as contas feitas, tá? Mas para agilizar aí a nossa aula. Então, a média aritmética ponderada dos salários dos funcionários dessa empresa é de R$ 1.820. A gente tem 12 funcionários que ganham menos que R$ 1.820 e temos 8 funcionários que ganham mais, tá? A média aritmética ponderada é isso, né? Um valor maior, né, um peso maior, acaba tendo aí uma influência na média aritmética. Beleza? Então, esse foi o nosso primeiro exercício. Vamos lá para a questão número 2. Olha só essa questão que interessante. Espero que você tenha tentado fazer, que você tenha acertado a primeira questão, também acerte essa e a próxima. Vamos lá. Antes de escolher uma casa, Júlia fez uma lista das características que julgava importantes em um imóvel e atribuiu um peso para cada uma delas. Quanto mais importante, maior era o peso da característica. Em seguida, deu uma nota de 0 a 10 para cada característica. Vamos lá. A primeira característica, localização. Então, a localização para ela era o ponto mais importante, né? Ela colocou peso 3. Aí a casa A ficou com nota 9, a casa B ficou com nota 10. Acabamento. O acabamento da casa tinha peso 1 para ela, não era tão importante assim, tá? Aí a nota da casa A foi 5 e da casa B 4. E o espaço interno. O espaço interno tinha um peso intermediário para a Júlia, aí ela, peso 2, tá? A nota A ficou com 10 de espaço interno, a casa B com 8. Tá. Júlia resolveu comprar a casa que teve a maior média aritmética ponderada nas notas atribuídas às suas características. Tá? Qual das casas ela comprou? Casa A, casa B. Então a gente vai calcular a média ponderada das duas casas. Vamos começar com a casa A, tá? Então nós sabemos que para calcular a média, não vou nem escrever média ali, tá? Primeiro a gente vai pegar o valor, que no caso aqui é a nota que a Júlia deu para cada característica, e multiplicar pelo peso. Também foi ela que escolheu, tá? Então, vamos lá. Localização. A casa A teve nota 9 e a localização tinha peso 3. Mais. Acabamento. A nota da casa A foi 5 e o peso do acabamento que a Júlia deu foi 1. E a última característica, espaço interno. A casa A teve nota 10 e o peso do espaço interno era 2. Então a gente sabe que primeiro a gente pega o valor, multiplica pelo peso, né? Depois a gente vai somar tudo isso e dividir pela soma dos pesos, que é 3 mais 1 mais 2, tá? 6, né? Vamos lá então. 9 vezes 3 dá 27, mais 5 vezes 1 é 5 e 10 vezes 2, 20. Somando tudo isso, tá? Vamos dividir por 6 depois, que é a soma dos pesos.
27 mais 5 dá 32, mais 20 dá 52. Então vai ficar 52 dividido por 6. Eu tenho já aqui a divisão feita, dá 8,6666, tá? Então aproximadamente aí 8,666. Então essa é a média da casa A. Agora vamos para o cálculo da média da casa B, tá? A casa B, localização ficou com 10. Então 10, que é a nota que ela tirou, vezes 3, que era o peso, né? Peso 3 na localização. A casa B ficou com 4 em acabamento. Então 4, que é a nota da casa, vezes o 1, que é o peso dado ao acabamento. E espaço interno, a casa B ficou com nota 8 e vezes o peso, que era 2, tá? Vamos somar, multiplicar primeiro, somar e depois dividir pela soma dos pesos, que vai dar 6, né? Bom, vamos lá. 10 vezes 3 é 30, 4 vezes 1 dá 4 e 8 vezes 6, 8 vezes 2 é 16. Vamos somar tudo isso e dividir por 6. Aqui vai dar 50, e 50 dividido por 6, eu tenho o resultado aqui, é aproximadamente 8,333. Tá certo? Então, olhando para as duas médias, nós chegamos à conclusão que a casa A teve uma média maior do que a casa B, né? 8,6 maior que 8,3. Então, ela vai comprar a casa A, né? Essa vai ser a casa escolhida pela Júlia. Legal essa questão, né? Vamos lá para a nossa última questão, nosso último exercício da playlist do sétimo ano. Bom, não podia faltar uma questão com gráfico, né? A Escola Musicano fez um levantamento da idade de seus alunos e organizou os dados no gráfico a seguir. A gente já trabalhou também essa questão aí quando na aula sobre gráfico de setores, né? Bom, mas vamos responder agora o seguinte: qual é a média aritmética ponderada da idade desses alunos? Então repare que nesse caso aqui o peso vai ser o número de alunos que tem uma determinada idade, tá? E a idade das pessoas são os nossos valores. Então, por exemplo, nós temos com a idade de 16 anos, são 10 alunos. Então a gente vai pegar o nosso valor, que é 16, vamos multiplicar pelo peso, que é a quantidade de alunos que tem 16 anos. 10 vezes o 16. Mais. Aí com a idade de 17 anos, nós temos 23 alunos. Então é 17, que é o nosso valor, a idade, né, vezes 23, que é a quantidade de alunos. Mais. Agora nós temos aí a idade 18, são 20 alunos. Então 18, que é a idade, vezes 20, que é o peso, né, o número de alunos. Temos aí, com 19 anos, 5 alunos. Então 19 vezes 5. E com 20 anos temos apenas 2 alunos. Tá? Nós vamos então fazer as multiplicações de cada valor pelo seu peso, né? De cada idade pela quantidade de pessoas que tem essa idade, e depois dividir pela soma dos pesos. A soma dos pesos é a quantidade de alunos que estão sendo considerados. Tá? Então 10 mais 23 mais 20 mais 5 mais 2. Beleza? Vamos efetuar esses cálculos aqui? Vou recorrer à minha calculadora agora. Essa eu não tinha feito ainda. Vamos lá. Bom, aqui não precisa, né? 16 vezes 10, 160. Mais 17 vezes 23. 17 vezes 23 dá 391. 391. Mais 18 vezes 20, dá para fazer de cabeça, 360. 19 vezes 5, 95. E 20 vezes 2, 40. Tá? Só usamos a calculadora uma única vez. Vamos somando aqui agora. 33, 53, 60, né? São 60 estudantes que tinha na escola. Bom, agora vamos somar aqui em cima. 160 mais 391 mais 360 mais 95 mais 40. Isso dá um total de 1046. 1046, que será dividido por 60. E aí nós vamos ter um resultado aproximado de 17,43. Tá? Então, aproximadamente 17 anos e meio, tá? Essa seria a idade média, né? A média ponderada da idade dos alunos da escola Musicando, certo? Repare que tinham alunos com menos de 17,43 anos, né? Tem aqui 10 alunos com 16 anos, 23 alunos com 17 anos, mas a gente tem aqui uma quantidade boa de alunos também com uma idade superior a 17,43 anos. Só então, como eu já
falei acho que umas 2 ou 3 vezes na aula, essa foi a nossa última aula da playlist de aulas do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço, né, por todos os comentários, por cada inscrito que eu ganhei durante esse ano de 2023, que foi aí o projeto de aulas para o 7º ano. 2024 tem mais, nós vamos criar uma playlist de aulas para o 8º ano, tá? Então, continue comigo, me incentivando, me apoiando, que esse é o combustível que a gente precisa aí para continuar trabalhando e gravando aulas, tá? Além do nosso dia a dia aí corrido nas escolas. Bom, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.